O silêncio diante de Deus é um dos tesouros mais esquecidos da vida cristã moderna. Vivemos numa época onde o barulho é constante, onde as notificações não param, onde sempre há algo exigindo a nossa atenção imediata. Mas a palavra de Deus nos ensina algo poderoso em Salmos, capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este aquietar não é simplesmente parar de falar, é uma rendição profunda da alma diante da majestade do Senhor. É reconhecer que antes de pedirmos, antes de falarmos, antes de agirmos, precisamos ouvir. O profeta Abacuque entendeu este princípio quando disse no capítulo 2, versículo 20: Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Há poder no silêncio reverente, há sabedoria em esperar quieto na presença do Altíssimo. Quando começamos o nosso dia em silêncio diante de Deus, estamos dizendo: Senhor, a tua voz é mais importante que todas as outras vozes que vou ouvir hoje. Estamos posicionando o nosso coração para receber direção celestial antes de tomarmos qualquer decisão terrena. As bênçãos espirituais em Cristo são riquezas eternas que transformam completamente a nossa existência. Paulo nos revela em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Repara bem, não diz algumas bênçãos, diz todas as bênçãos espirituais. Isto significa que em Cristo já temos acesso completo às riquezas do céu. Não estamos a mendigar, estamos a receber o que já nos pertence por herança divina. Estas bênçãos incluem paz, que excede todo o entendimento, alegria inexplicável, amor incondicional, sabedoria celestial, força sobrenatural e propósito eterno. São tesouros que o mundo não pode dar nem tirar. Quando começamos o dia conectados com estas verdades espirituais, caminhamos em autoridade e confiança. Não dependemos das circunstâncias para determinar o nosso estado de espírito, porque estamos ancorados nas promessas imutáveis de Deus. O silêncio matinal diante do Senhor é o momento onde estas verdades penetram profundamente no nosso ser. Jesus nos deu o exemplo perfeito de buscar o silêncio com o Pai. Marcos, capítulo 1, versículo 35 nos conta: Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Filho de Deus precisava destes momentos de comunhão silenciosa com o Pai, quanto mais nós. Jesus entendia que o poder para ministrar, curar, ensinar e transformar vidas vinha destes encontros matinais no silêncio. Não era apenas uma rotina religiosa, era uma necessidade espiritual. Quando ficamos em silêncio diante de Deus no início do dia, estamos a imitar Cristo, estamos a seguir o seu padrão de vida. E o resultado é sempre o mesmo. Somos enchidos com o poder do alto, com clareza mental, com amor genuíno pelas pessoas e com autoridade espiritual. Hoje, neste 30 de janeiro de 2026, Deus está te convidando para este lugar secreto de comunhão. Ele quer te encher com bênçãos espirituais que vão transbordar para todas as áreas da tua vida. Não deixes que a pressa te roube este tesouro. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai Celestial,
Neste amanhecer do dia 30 de janeiro de 2026, nós nos apresentamos diante de Ti em silêncio reverente. Aquietamos o nosso coração, acalmamos os nossos pensamentos e nos colocamos na Tua presença santa. Senhor, Tu és Deus e não há outro como Tu. Tu és o Criador dos céus e da terra, o Autor da vida, o sustentador de todas as coisas. Neste momento sagrado, reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Confessamos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo tudo é possível. Obrigado por este novo dia que nos concedeste, por mais uma oportunidade de viver debaixo da Tua graça. Pai, pedimos perdão por todas as vezes que começamos os nossos dias correndo, sem buscar a Tua face primeiro. Perdoa-nos por priorizarmos o urgente em vez do importante, por darmos mais atenção ao barulho do mundo do que à Tua voz suave. Hoje escolhemos diferente. Hoje decidimos começar em silêncio diante de Ti, esperando que Tu fales ao nosso coração. Senhor Jesus, obrigado por seres o nosso exemplo perfeito de comunhão com o Pai. Tu nos mostraste a importância de buscar lugares quietos, de madrugadas em oração, de momentos a sós com Deus. Ajuda-nos a seguir os Teus passos, a imitarmos a Tua devoção, a valorizarmos estes encontros matinais. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a orar, nos guie nesta jornada de intimidade com o Pai. Espírito de Deus, Tu que sondas todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, revela-nos hoje as riquezas espirituais que temos em Cristo. Abre os olhos do nosso entendimento para compreendermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que possamos conhecer este amor que excede todo conhecimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Enche-nos neste momento com paz celestial, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Que esta paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus hoje. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da alegria verdadeira. Não aquela alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem da Tua presença. Que hoje possamos experimentar a verdade de que na Tua presença há plenitude de alegria e à Tua direita há delícias perpetuamente. Enche os nossos corações com esta alegria do Senhor, que é a nossa força. Mesmo que enfrentemos desafios hoje, mesmo que haja dificuldades no caminho, que esta alegria espiritual nos sustente. Senhor, abençoa-nos com sabedoria celestial neste dia. Tiago nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura, e lhe será dada. Pai, nós pedimos esta sabedoria agora. Precisamos de discernimento para tomar decisões corretas, de prudência para escolher as palavras certas, de entendimento para compreender as situações que enfrentaremos. Que a sabedoria que vem do alto guie cada passo nosso hoje. Abençoa-nos, Senhor, com amor genuíno. Não aquele amor egoísta que busca o próprio interesse, mas o amor ágape que Tu demonstraste na cruz. Que hoje possamos amar as pessoas com o Teu amor, ver os outros através dos Teus olhos, tratar cada pessoa com a dignidade que merece como criação Tua. Coloca em nós um coração compassivo, cheio de misericórdia e bondade. Onde houver amargura, substitui por perdão. Onde houver ressentimento, coloca graça. Onde houver indiferença, acende o fogo do amor verdadeiro. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da fé inabalável. Aumenta a nossa fé hoje, fortalece a nossa confiança em Ti. Que possamos crer nas Tuas promessas, mesmo quando não vemos o cumprimento ainda. Que possamos confiar no Teu caráter, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Ajuda-nos a andar por fé e não por vista, a descansar nas Tuas mãos poderosas que sustentam todas as coisas. Senhor, abençoa-nos com esperança viva neste dia.
Que a nossa esperança não esteja depositada em coisas temporais que perecem, mas na promessa eterna da vida em Cristo. Que esta esperança seja como âncora firme e segura da nossa alma, que penetra até o interior do véu. Mesmo nos momentos difíceis, que a esperança em Ti nos mantenha firmes. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da paciência. Vivemos numa era de instantaneidade, onde tudo precisa ser rápido e imediato. Mas Tu nos ensinas que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Dá-nos paciência para esperar no Teu tempo perfeito, para não nos precipitarmos, para confiarmos que Tu estás operando mesmo quando não vemos movimento. Que hoje possamos ser pacientes com as pessoas ao nosso redor, compreensivos com as imperfeições dos outros, tolerantes com as diferenças. Ajuda-nos a lembrar que Tu tens sido infinitamente paciente conosco. Senhor, abençoa-nos com mansidão e humildade de coração. Jesus, Tu disseste, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ensina-nos esta mansidão que não é fraqueza, mas força sob controle. Livra-nos do orgulho que nos faz pensar que somos melhores que os outros, da arrogância que nos impede de aprender, da soberba que vem antes da queda. Que hoje possamos caminhar em humildade genuína, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Ti. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual do domínio próprio. Que hoje possamos controlar as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas reações. Guarda a nossa boca de falar o que não edifica, a nossa mente de pensar o que contamina, as nossas ações de fazer o que desagrada a Ti. Que o Espírito Santo nos capacite a viver em santidade, separados do pecado, consagrados para Ti. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da gratidão. Que hoje os nossos corações transbordem de agradecimento por tudo o que Tens feito. Ajuda-nos a reconhecer as Tuas bênçãos, mesmo as pequenas, mesmo as que passam despercebidas. Que sejamos gratos pelo ar que respiramos, pela saúde que temos, pela família que nos cerca, pelo trabalho que nos sustenta. Que a gratidão seja a melodia constante do nosso coração ao longo deste dia. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da generosidade. Que hoje possamos dar com alegria, compartilhar com liberalidade, ajudar com disposição. Quebra em nós qualquer espírito de mesquinhez, de avareza, de apego excessivo às coisas materiais. Ajuda-nos a entender que mais bem-aventurado é dar do que receber, que quando damos, estamos a imitar o Teu caráter generoso. Que hoje possamos ser canal das Tuas bênçãos para outras pessoas. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da coragem. Que hoje não sejamos dominados pelo medo, pela insegurança, pela timidez paralisante. Tu nos prometeste que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Enche-nos com esta coragem celestial para enfrentarmos os desafios deste dia. Que possamos falar a verdade quando for necessário, defender os indefesos, posicionarmos-nos pelo que é certo mesmo quando for impopular. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da perseverança. Que hoje não desistamos facilmente, não nos rendamos às dificuldades, não abandonemos os nossos compromissos. Fortalece-nos para continuarmos firmes mesmo quando for difícil, para permanecermos fiéis mesmo quando for custoso. Que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da integridade. Que hoje as nossas palavras estejam alinhadas com as nossas ações, que o nosso testemunho seja coerente, que a nossa conduta seja irrepreensível. Ajuda-nos a sermos as mesmas pessoas em público e em privado, a vivermos de forma transparente diante de Ti e dos homens. Guarda-nos de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda duplicidade.
Que a verdade seja o fundamento de tudo o que fazemos. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual do contentamento. Que hoje possamos estar satisfeitos com o que temos, gratos pela porção que nos deste, em paz com a nossa realidade presente. Livra-nos da inveja que olha para o que os outros têm, da cobiça que sempre quer mais, da insatisfação crônica que nunca se contenta. Ajuda-nos a aprender o segredo que Paulo descobriu: estar contente em toda e qualquer situação. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da comunhão verdadeira, que hoje possamos experimentar relacionamentos genuínos com outros crentes, conexões profundas que vão além do superficial. Ajuda-nos a sermos vulneráveis quando necessário, a compartilharmos os nossos fardos uns com os outros, a chorarmos com os que choram e a alegrarmos-nos com os que se alegram. Que a nossa comunhão seja reflexo da comunhão perfeita que existe na Trindade. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da adoração verdadeira. Que hoje os nossos corações se encham de louvor genuíno, não apenas com os lábios, mas com toda a nossa vida. Que cada ação nossa seja um ato de adoração, cada palavra uma oferta de louvor, cada pensamento uma honra a Ti. Ajuda-nos a adorar-Te em espírito e em verdade, da forma que Tu desejas ser adorado. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual do perdão completo. Que hoje possamos perdoar todos aqueles que nos feriram, que nos magoaram, que nos fizeram mal. Ajuda-nos a soltar o ressentimento que aprisiona, a raiva que consome, o desejo de vingança que destrói. Que possamos perdoar assim como Tu nos perdoaste em Cristo, de forma completa e incondicional. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da compaixão profunda. Que hoje os nossos corações sejam movidos pelas necessidades dos outros, sensíveis à dor alheia, atentos ao sofrimento ao nosso redor. Coloca em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que se compadecia das multidões. Que não passemos indiferentes diante das necessidades, mas que sejamos instrumentos da Tua misericórdia. Usa-nos para levar consolo aos aflitos, esperança aos desesperados, amor aos rejeitados. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da santidade prática. Que hoje as nossas escolhas reflitam a Tua natureza santa, que os nossos valores estejam alinhados com os Teus princípios, que o nosso caráter seja moldado à imagem de Cristo. Ajuda-nos a fugir de toda a aparência do mal, a nos abstermos das paixões carnais que guerreiam contra a alma, a vivermos como filhos da luz. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual do serviço abnegado. Que hoje possamos servir aos outros sem esperar reconhecimento, sem buscar recompensa terrena, sem querer aparecer. Que o nosso servir seja motivado pelo amor genuíno, pelo desejo de abençoar, pela alegria de imitar Cristo que não veio para ser servido, mas para servir. Mostra-nos hoje oportunidades de servirmos, de ajudarmos, de fazermos a diferença na vida de alguém. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da sensibilidade ao Espírito Santo. Que hoje possamos ouvir a Tua voz suave, perceber os Teus direcionamentos, seguir os Teus impulsos. Torna-nos atentos aos Teus sussurros, obedientes às Tuas instruções, sensíveis à Tua presença. Que não entristeçamos o Espírito Santo pela desobediência, nem o apaguemos pela negligência. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da visão celestial. Que hoje possamos ver além das circunstâncias naturais, enxergar com os olhos da fé, perceber a Tua mão operando mesmo quando não for óbvio. Ajuda-nos a não nos deixarmos dominar pelas aparências enganosas, mas a crermos nas Tuas promessas invisíveis, porém verdadeiras.
Que possamos fixar os nossos olhos não nas coisas visíveis e temporais, mas nas invisíveis e eternas. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da unidade no corpo de Cristo. Que hoje possamos ser instrumentos de paz e reconciliação, construtores de pontes em vez de muros, promotores de harmonia em vez de divisão. Ajuda-nos a preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, a valorizarmos aquilo que nos une mais do que aquilo que nos diferencia. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual do testemunho eficaz. Que hoje a nossa vida seja uma carta viva de Cristo, lida e conhecida por todos os homens. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, cheias de graça, capazes de edificar. Que as nossas ações falem mais alto que os nossos discursos. Usa-nos para levar o Evangelho aos que ainda não conhecem Jesus, para sermos luz em meio às trevas. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da renovação mental. Que hoje as nossas mentes sejam transformadas, nossos pensamentos renovados, nossos padrões mentais alinhados com a Tua palavra. Ajuda-nos a derrubar toda fortaleza, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que possamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Livra-nos de pensamentos negativos, destrutivos, pessimistas. Enche a nossa mente com o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da autoridade espiritual. Que hoje possamos caminhar em autoridade sobre o inimigo, conscientes da vitória que já temos em Cristo. Que possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Que possamos usar com sabedoria as armas espirituais que nos deste para destruir as obras das trevas. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da dependência total de Ti. Que hoje possamos reconhecer a cada momento que sem Ti nada podemos fazer. Livra-nos da autossuficiência enganosa, da confiança na carne, da ilusão de que conseguimos sozinhos. Que possamos depender completamente da Tua graça, da Tua força, da Tua provisão. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da ousadia santa. Que hoje possamos ser ousados para orarmos por milagres, corajosos para crermos no impossível, atrevidos para pedirmos grandes coisas. Ajuda-nos a não limitarmos o Teu poder pelas nossas pequenas expectativas. Que possamos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que encontraremos misericórdia e graça para o tempo oportuno. Que a nossa fé seja grande o suficiente para movermos montanhas. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da frutificação abundante. Que hoje as nossas vidas produzam frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito, frutos que permanecem. Que possamos ser árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. Faz-nos férteis em boas obras, abundantes em amor, generosos em misericórdia. Pai, derrama sobre nós a bênção espiritual da intimidade profunda contigo. Que hoje possamos conhecer-te não apenas de ouvir falar, mas por experiência pessoal. Que a nossa relação contigo vá muito além de rituais religiosos, chegando ao lugar secreto de comunhão verdadeira. Que possamos dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Revela-te a nós de forma nova e transformadora. Senhor, abençoa-nos com a bênção espiritual da perspectiva eterna. Que hoje não vivamos apenas para o temporal, mas com os olhos fixos na eternidade. Ajuda-nos a fazermos escolhas que tenham valor eterno, a investirmos em tesouros celestiais que não se corrompem. Que possamos viver cada dia conscientes de que esta vida é apenas uma preparação para a eternidade contigo. Pai, derrama sobre nós todas as bênçãos espirituais que estão disponíveis em Cristo Jesus.
Que hoje sejamos vasos cheios da Tua presença, transbordando para todos ao nosso redor. Que as riquezas espirituais que recebemos neste momento de silêncio e oração nos acompanhem ao longo de todo o dia. Guarda estas verdades no nosso coração, que elas sejam luz para o nosso caminho. Obrigado, porque em Cristo temos acesso a todas as bênçãos celestiais. Hoje escolhemos viver na plenitude daquilo que Tu já nos deste. Pai, abençoa as nossas famílias neste dia. Derrama proteção espiritual sobre cada membro da nossa casa. Guarda os nossos filhos de todo mal. Livra-os das ciladas do inimigo. Cerca-os com anjos poderosos. Que hoje os nossos lares sejam fortalezas de fé, refúgios de paz, lugares onde a Tua presença habita. Senhor, toca os nossos relacionamentos familiares. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, derrama cura. Onde há distância, aproxima os corações. Ajuda-nos a amarmos os nossos familiares com paciência, a perdoarmos com generosidade, a servirmos com alegria. Que a nossa família seja um reflexo do Teu amor aqui na terra. Pai, abençoa os nossos casamentos. Fortalece os laços matrimoniais, renova o amor entre os cônjuges, restaura a intimidade que possa ter se perdido. Ajuda os casais a se amarem como Cristo amou a igreja, com sacrifício e dedicação. Guarda os matrimônios de toda tentação, de toda influência destrutiva. Senhor, abençoa as nossas finanças com sabedoria celestial. Que hoje possamos administrar bem os recursos que nos confiaste. Ensina-nos a sermos bons mordomos, a gastarmos com prudência, a pouparmos com disciplina, a darmos com generosidade. Onde há dívidas, mostra-nos estratégias para quitá-las. Onde há escassez, abre portas de provisão. Pai, derrama prosperidade sobre o trabalho das nossas mãos. Que hoje sejamos produtivos, criativos, excelentes em tudo o que fizermos. Abençoa os nossos projetos, os nossos negócios, as nossas carreiras. Que possamos trabalhar como se estivéssemos a trabalhar para Ti e não para homens. Dá-nos favor diante de superiores, clientes e colegas. Senhor, protege as nossas fontes de renda. Guarda os nossos empregos. Multiplica as nossas oportunidades. Prospera as nossas iniciativas, que nunca nos falte o necessário para vivermos com dignidade. Pai, abençoa a nossa saúde física neste dia. Toca com poder curador cada órgão do nosso corpo, cada sistema, cada célula. Onde há doença, ordena cura. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, restaura forças. Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Manifesta o Teu poder curador sobre nós hoje. Senhor, guarda-nos de acidentes, de enfermidades, de todo mal que possa atingir o nosso corpo. Que hoje caminhemos em saúde divina, em vitalidade sobrenatural. Fortalece o nosso sistema imunológico, renova as nossas energias, dá-nos disposição para cumprirmos todas as tarefas. Pai, abençoa também a nossa saúde emocional. Sara as feridas do passado que ainda sangram, cura as memórias dolorosas que nos assombram, restaura as áreas emocionais danificadas, livra-nos da ansiedade que paralisa, da depressão que rouba a alegria, do medo que limita. Enche-nos com saúde mental e equilíbrio emocional. Senhor, abençoa os nossos sonhos e projetos. Aquilo que Tu plantaste no nosso coração, ajuda-nos a cultivar com dedicação. Dá-nos estratégias celestiais para concretizarmos os planos que vêm de Ti. Remove os obstáculos que impedem o nosso avanço, abre portas que ninguém pode fechar. Que hoje vejamos progresso em direção aos nossos objetivos. Pai, derrama criatividade sobre as nossas mentes. Dá-nos ideias inovadoras, soluções criativas, perspectivas diferentes.
que possamos pensar fora da caixa, enxergar possibilidades onde outros veem impossibilidades. Usa a nossa criatividade para glorificar o Teu nome e abençoar as pessoas. Senhor, abençoa a nossa educação e aprendizado. Que hoje possamos absorver conhecimento com facilidade, compreender conceitos complexos, reter informações importantes. Dá-nos memória excelente, raciocínio rápido, capacidade de aprender continuamente. Ajuda-nos a crescermos intelectualmente sem perdermos a simplicidade do Evangelho. Pai, abençoa os nossos ministérios e chamados. Que hoje possamos cumprir com fidelidade aquilo para o qual nos chamaste. Dá-nos unção fresca, poder do alto, autoridade espiritual. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para transformar vidas, curar feridos, libertar cativos. Senhor, multiplica o impacto do nosso serviço. Que uma palavra nossa possa alcançar milhares, que uma ação nossa possa inspirar multidões, que o nosso testemunho possa levar muitos a Ti. Não por força nem por poder, mas pelo Teu Espírito operando através de nós. Pai, abençoa a nossa influência, que hoje possamos influenciar positivamente todos ao nosso redor. Que a nossa presença traga luz aos ambientes escuros, paz aos lugares conturbados, esperança aos corações desesperados. Faz-nos sal da terra e luz do mundo conforme nos chamaste para ser. Senhor, abençoa as nossas decisões neste dia, que cada escolha que fizermos esteja alinhada com a Tua vontade. Dá-nos discernimento para escolhermos o melhor caminho, sabedoria para tomarmos as decisões corretas, prudência para evitarmos os erros. Guia-nos em cada encruzilhada que encontrarmos hoje. Pai, derrama sobre nós o espírito de revelação e de conhecimento. Que hoje possamos compreender verdades espirituais profundas, receber revelação fresca da Tua palavra, entender os mistérios do reino. Ilumina os olhos do nosso entendimento para conhecermos a esperança do Teu chamado e as riquezas da glória da Tua herança. Senhor, abençoa a nossa comunicação. Que hoje as nossas palavras sejam cheias de graça, temperadas com sal, capazes de edificar. Ajuda-nos a falarmos a verdade em amor, a ouvirmos com atenção, a comunicarmos com clareza. Guarda a nossa língua de todo mal, de fofoca, de crítica destrutiva. Pai, abençoa os nossos relacionamentos em geral, que hoje possamos cultivar amizades verdadeiras, conexões significativas, vínculos saudáveis. Ajuda-nos a sermos amigos fiéis, companheiros leais, pessoas confiáveis. Livra-nos de relacionamentos tóxicos que drenam a nossa energia e nos afastam de Ti. Senhor, dá-nos sabedoria para estabelecermos limites saudáveis, para dizermos não quando necessário, para protegermos o nosso tempo e energia. Que não sejamos dominados pela necessidade de agradar a todos, mas que busquemos primeiro agradar a Ti. Pai, abençoa especialmente aqueles que estão sozinhos. Para quem hoje acorda sem família, sem amigos, sem companhia, sê Tu o companheiro fiel. Envia pessoas certas para a vida de quem está isolado. Cria conexões divinas, encontros providenciais. Que ninguém termine este dia sentindo-se completamente só. Senhor, abençoa as nossas igrejas e comunidades de fé. Derrama avivamento sobre os Teus servos, renovação sobre as congregações, poder sobre os ministérios. Que hoje a Tua igreja seja sal e luz conforme Tu a chamaste para ser. Levanta líderes segundo o Teu coração, pastores que apacentem o rebanho com dedicação. Pai, protege a Tua igreja de toda heresia, de todo engano, de toda divisão. Que hoje a Igreja de Cristo permaneça firme na sã doutrina, fundamentada na palavra, guiada pelo Espírito Santo.
Livra-nos de modismos que desviam, de falsos ensinos que destroem, de líderes que exploram o povo. Senhor, usa a tua igreja para impactar as nações, que hoje sejamos instrumento de transformação social, de justiça, de misericórdia, que possamos levar o evangelho integral, salvação, libertação, cura, provisão. Dá-nos compaixão pelas almas perdidas e coragem para alcançá-las. Pai, abençoa as autoridades constituídas. Hoje oramos pelos governantes da nossa nação, pelos legisladores, pelos juízes, por todos em posição de liderança. Dá-lhes sabedoria para governarem com justiça, integridade para tomarem decisões corretas, compaixão para cuidarem dos mais vulneráveis. Senhor, interfere nos destinos das nações. Levanta líderes tementes a Ti. Remove aqueles que promovem a injustiça. Frustra os planos dos ímpios. Que hoje o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Que as leis aprovadas reflitam os Teus princípios. Que as políticas públicas protejam a vida e a família. Pai, abençoa especialmente os perseguidos por causa da fé. Hoje, lembramos dos nossos irmãos que sofrem em nações hostis ao Evangelho. Fortalece-os, consola-os, livra-os. Manifesta o Teu poder em favor daqueles que são presos, torturados ou mortos por amarem a Jesus. Que o sangue dos mártires continue sendo semente do crescimento da Igreja. Senhor, abençoa as crianças neste dia. Protege os pequeninos de todo mal, de toda violência, de todo abuso. Cerca-os com anjos poderosos, guarda a inocência dos seus corações, preserva a pureza das suas mentes. Que hoje cada criança sinta-se amada, segura, valorizada. Pai, abençoa os adolescentes e jovens. Nesta fase tão desafiadora da vida, sê Tu o guia deles. Livra-os das drogas, da imoralidade, da violência. Dá-lhes propósito, direção, identidade firme em Cristo. Que hoje os jovens busquem a Ti de todo o coração e encontrem respostas para as suas perguntas. Senhor, abençoa os idosos. Aqueles que já caminharam tanto nesta vida, que acumularam experiência e sabedoria, que hoje eles sintam-se honrados, respeitados, amados. Conforta os que estão solitários, cuida dos que estão doentes, alegra os que estão tristes. Dá-lhes saúde para desfrutarem desta fase da vida. Pai, abençoa os profissionais de saúde. Hoje oramos pelos médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham para salvar vidas. Dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, habilidade para tratarem eficazmente, compaixão para cuidarem humanamente. Protege-os de doenças, de burnout, de desânimo. Senhor, abençoa os professores e educadores, aqueles que moldam mentes e formam caracteres. Dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica, amor genuíno pelos alunos, que hoje eles sejam instrumentos de transformação na vida dos seus estudantes. Valoriza esta profissão tão importante e muitas vezes desvalorizada. Pai, abençoa os trabalhadores em geral, todos aqueles que hoje saem para ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto. Protege-os no caminho, guarda-os no trabalho, prospera o labor das suas mãos. Que hoje ninguém volte para casa de mãos vazias. Provê emprego para os desempregados. Senhor, abençoa os que sofrem neste momento. Para aqueles que hoje enfrentam dor física, emocional ou espiritual, sê Tu o consolo. Aproxima-te dos que têm o coração quebrantado, salva-os de espírito abatido. Que hoje ninguém se sinta desamparado, porque Tu prometeste nunca nos deixar, nem nos abandonar. Pai, abençoa especialmente os que lutam contra vícios, aqueles aprisionados pelo álcool, pelas drogas, pelos jogos, pela pornografia. Quebra estas cadeias agora em nome de Jesus, liberta os cativos, restaura os destruídos, dá nova vida aos desesperançados.
Mostra-lhes que há saída, que há esperança, que há futuro. Senhor, abençoa os que enfrentam crises financeiras. Para aqueles sufocados pelas dívidas, angustiados pela falta, preocupados com o sustento, abre portas de provisão, cria oportunidades inesperadas, multiplica o pouco que têm. Que hoje vejam a tua mão provendo de forma sobrenatural. Pai, abençoa os missionários espalhados pelo mundo. Aqueles que deixaram conforto, família, segurança para levarem o Evangelho aos confins da terra. Fortalece-os, protege-os, supre todas as suas necessidades. Que hoje eles vejam frutos do seu trabalho, colham onde plantaram, celebrem vitórias espirituais. Senhor, abençoa os que trabalham com assistência social, aqueles que cuidam dos órfãos, dos viúvos, dos refugiados, dos sem-teto. Multiplica os recursos que têm, amplia o alcance do trabalho que fazem, protege-os do desânimo, usa-os como tuas mãos estendidas para tocar os mais necessitados. Pai, abençoa os artistas e criativos que usam seus talentos para te glorificar. Os músicos, escritores, pintores, atores que dedicam sua arte ao reino, que hoje eles criem obras que apontem para ti, que inspirem fé, que transformem vidas. Dá-lhes reconhecimento, oportunidades, portas abertas. Senhor, abençoa a criação que geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Restaura o meio ambiente que o homem destruiu. Protege os animais, as plantas, os ecossistemas. Dá-nos consciência ambiental, responsabilidade ecológica, cuidado com a casa que nos emprestaste. Pai, abençoa as pesquisas científicas que buscam soluções para os problemas da humanidade. Aqueles que trabalham para curar doenças, desenvolver tecnologias benéficas, melhorar a qualidade de vida. Dá-lhes insights geniais, descobertas revolucionárias, sempre dentro dos limites éticos que estabeleceste. Senhor, abençoa os que trabalham pela justiça social. Aqueles que lutam contra a opressão, defendem os direitos humanos, combatem a desigualdade. Dá-lhes coragem para enfrentarem sistemas injustos, sabedoria para proporem soluções viáveis, perseverança para não desistirem diante das dificuldades. Pai, abençoa as famílias em formação, os noivos que se preparam para casar, os casais que esperam filhos, os que estão construindo lares. Que hoje eles fundamentem suas famílias sobre a rocha que é Cristo, que coloquem a Ti no centro de tudo. Dá-lhes sabedoria para estabelecerem bases sólidas desde o início. Senhor, abençoa as famílias em crise, aqueles casamentos à beira do divórcio, aqueles lares cheios de conflitos, aquelas crianças sofrendo com a separação dos pais. Intervém com Teu poder restaurador. Cura, reconstrói, renova. Que hoje comecem processos de reconciliação, de perdão, de recomeço. Pai, abençoa as famílias enlutadas, aqueles que perderam entes queridos e hoje enfrentam a dor da ausência. Consola como só Tu sabes consolar. Enxuga as lágrimas, acalma a dor, dá esperança da reunião eterna. Que hoje eles sintam a Tua presença de forma especial. Senhor, abençoa os empresários e empreendedores. Aqueles que geram empregos, movimentam a economia, criam soluções. Dá-lhes sabedoria para administrarem bem seus negócios, integridade para conduzirem seus empreendimentos, prosperidade para expandirem suas operações. Que sejam éticos, justos com funcionários, honestos em todas as transações. Pai, abençoa os agricultores e pecuaristas, aqueles que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Envia chuvas na época certa, sol quando necessário, protege as plantações de pragas e doenças, multiplica a produção, dá lucro justo pelo trabalho árduo, que hoje eles vejam a Tua provisão sobre a terra. Senhor, abençoa os que trabalham em áreas perigosas, policiais, bombeiros, militares,
todos que arriscam a vida para proteger outros. Guarda-os de todo mal, livra-os de perigos, traz-os de volta em segurança para suas famílias. Cobre-os com teu sangue protetor. Pai, abençoa os que hoje tomam decisões importantes, aqueles que precisam escolher entre opções difíceis, que enfrentam encruzilhadas na vida. Dá-lhes clareza mental, paz no coração, confirmação divina. Que não errem o caminho, mas sigam a direção que vem de ti. Senhor, abençoa os que iniciam novos projetos hoje. Aqueles que começam negócios, mudam de carreira, iniciam estudos, embarcam em novas jornadas. Vai adiante deles, preparando o caminho, remove os obstáculos, ordena os passos. Que vejam sucesso desde o início. Pai, abençoa os que enfrentam desafios aparentemente impossíveis. Aqueles diante de montanhas intransponíveis, situações sem saída, problemas insolúveis. Mostra-te como o Deus do impossível, que hoje vejam muros caírem, mares se abrirem, gigantes serem derrotados. Nada é impossível para ti. Senhor, abençoa este dia 30 de janeiro de 2026 de forma especial. Que seja um marco na história de cada pessoa que orou esta oração. Que hoje vejamos manifestações poderosas da Tua presença, milagres extraordinários, respostas surpreendentes. Faz deste dia memorável, inesquecível, transformador. Pai, selamos todas estas petições com fé absoluta na Tua fidelidade. Cremos que Tu ouves as nossas orações, que Te importas com cada detalhe da nossa vida, que respondes no tempo certo. Confiamos no Teu amor perfeito, na Tua sabedoria infinita, no Teu poder ilimitado. Que assim seja segundo a Tua vontade soberana. Senhor, que as bênçãos espirituais que recebemos neste tempo de oração nos acompanhem ao longo de todo o dia. Que carreguemos conosco a paz que vem da Tua presença, a alegria que brota da comunhão contigo, a força que flui do Teu Espírito. Que sejamos testemunhas vivas do poder transformador de começar o dia em silêncio diante de Ti. Pai Celestial, enquanto nos preparamos para encerrar este momento sagrado de oração, os nossos corações transbordam de gratidão. Obrigado por nos receberes com braços abertos sempre que nos aproximamos de Ti. Obrigado por ouvires cada palavra que pronunciamos, cada suspiro que soltamos, cada lágrima que derramamos. Tu és um Pai atento, amoroso, presente. Senhor Jesus, obrigado por seres o caminho que nos conecta ao Pai. Sem Ti não teríamos acesso a estas bênçãos espirituais, não poderíamos entrar com confiança no lugar santíssimo. Tu rasgaste o véu, abriste o caminho, pagaste o preço. Toda a nossa gratidão e adoração pertencem a Ti. Espírito Santo, obrigado por intercederes por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado por traduzires ao Pai aquilo que nem sabemos expressar. Obrigado por nos ensinares a orar, por nos guiares nesta jornada de intimidade com Deus. Que jamais entristeçamos a Tua presença em nós. Pai, obrigado porque começar o dia em silêncio diante de Ti muda completamente a nossa perspectiva. O que parecia impossível torna-se possível quando oramos. O que causava medo transforma-se em confiança quando entregamos a Ti. O que roubava a paz é substituído por tranquilidade quando descansamos nas Tuas promessas. Senhor, obrigado pelas bênçãos espirituais que derramaste sobre nós nesta manhã. Saímos deste lugar de oração diferentes de como entramos. Fomos tocados, transformados, renovados. Levamos conosco Pai Celestial, alegria inexplicável, esperança inabalável. Estas são riquezas que o mundo não pode dar nem tirar. Pai, obrigado porque podemos viver este dia 30 de janeiro de 2026 conscientes de que não estamos sozinhos. Tu vais conosco aonde quer que formos. Tua presença nos acompanha, Teu poder nos capacita, Tua sabedoria nos guia.
Não temos motivos para temer, porque Tu estás conosco. Senhor, obrigado porque em Cristo temos tudo o que precisamos para viver de forma plena e abundante. Não nos falta nada essencial, porque em Ti habita toda a plenitude. Obrigado porque as Tuas misericórdias renovam-se cada manhã, porque a Tua fidelidade é grande, porque o Teu amor nunca falha. Pai, obrigado porque podemos confiar completamente em Ti. Não precisamos entender todos os Teus caminhos, basta sabermos que Tu és bom e que fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que Te amam. Descansamos na certeza de que estás no controle de tudo. Senhor, obrigado porque hoje não será apenas mais um dia comum, será um dia cheio das Tuas bênçãos, marcado pela Tua presença, guiado pela Tua mão. Cremos que veremos a Tua bondade manifestar-se de formas surpreendentes. Expectativa e fé enchem o nosso coração. Pai, enquanto nos levantamos deste momento de oração para enfrentarmos as atividades do dia, levamos conosco a certeza de que fomos ouvidos. Tu não ignoras as orações dos Teus filhos. Tu te deleitas em responder, em abençoar, em surpreender com a Tua generosidade. Senhor, que ao longo deste dia possamos lembrar-nos constantemente desta comunhão matinal. Que nas horas de pressão recordemos a paz que sentimos aqui. Que nos momentos de decisão ouçamos novamente a Tua voz que nos guiou. Que diante dos desafios nos apoiemos na força que recebemos neste lugar de oração. Pai, obrigado porque a oração não é um monólogo, é um diálogo. Tu não apenas ouves, Tu também falas. Tu não apenas recebes as nossas petições, Tu também revelas os Teus planos. Obrigado, porque neste silêncio diante de Ti, pudemos ouvir o Teu sussurro suave ao nosso coração. Senhor, obrigado, porque a oração muda as coisas. Não apenas muda as circunstâncias externas, mas principalmente transforma o nosso interior. Saímos daqui com mentes renovadas, corações restaurados, espíritos fortalecidos. A oração nos alinha com a Tua vontade e nos capacita para cumpri-la. Pai, obrigado porque nunca nos abandonas, nunca nos desampara, nunca desistes de nós. Mesmo quando falhamos, Tu permaneces fiel. Mesmo quando duvidamos, Tu continuas operando. Mesmo quando nos afastamos, Tu vens ao nosso encontro. Que amor incomparável é este. Senhor, que este dia seja vivido como resposta de gratidão por tudo o que fizeste, fazes e farás. Que cada ação nossa seja um ato de adoração, cada palavra uma expressão de louvor, cada pensamento um reconhecimento da Tua grandeza. Queremos viver não para nós mesmos, mas para Ti. Pai, abençoa especialmente aqueles que oraram conosco nesta manhã. Onde quer que estejam agora, qualquer que seja a situação que enfrentem, manifesta o Teu poder em favor deles. E hoje vejam respostas concretas às orações que fizeram, que experimentem milagres, recebam provisão, testemunhem intervenções divinas. Senhor, que esta oração matinal torne-se um hábito sagrado na vida de cada pessoa, que amanhã e nos dias seguintes possamos novamente buscar-Te no silêncio do amanhecer. Que este encontro diário contigo seja prioridade absoluta, mais importante que qualquer outra atividade. Pai, obrigado porque podemos terminar este tempo de oração com a certeza de que fomos abençoados. Não saímos daqui vazios, mas cheios. Não saímos fracos, mas fortalecidos. Não saímos confusos, mas com clareza. Tu encheste o nosso ser com bênçãos espirituais que nos sustentarão ao longo de todo o dia. Senhor, entregamos este dia 30 de janeiro de 2026 completamente nas Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade em cada momento, em cada situação, em cada encontro. Que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é feita no céu. Pai, pedimos a Tua bênção final sobre cada pessoa.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Que sejamos guardados de todo mal, protegidos de todo perigo, livres de toda cilada do inimigo. Senhor, que ao final deste dia possamos voltar a Ti com corações gratos, testemunhando sobre a Tua fidelidade. Que tenhamos histórias para contar sobre como Te vimos agir, sobre como experimentamos as Tuas bênçãos, sobre como sentimos a Tua presença. Que este seja um dia memorável nas nossas vidas. Pai, obrigado porque a oração não termina aqui. Ao longo do dia continuaremos em comunhão contigo, conversando, ouvindo, caminhando juntos. A oração não é apenas um momento, é um estilo de vida. Queremos orar sem cessar, estar sempre conscientes da Tua presença. Senhor, que as sementes espirituais plantadas nesta manhã produzam frutos abundantes. Que a paz recebida multiplique-se, que a alegria derramada contagie outros, que o amor experimentado transborde para todos ao nosso redor. Queremos ser canais das Tuas bênçãos. Pai, selamos tudo o que foi orado nesta manhã com fé inabalável. Cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Confiamos completamente em Ti. Descansamos nas Tuas promessas, esperamos com expectativa as Tuas respostas. Senhor Jesus, Tu disseste: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Hoje pedimos, buscamos, batemos e cremos que Tu respondes, que revelas, que abres. Obrigado porque és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Pai, que este dia seja apenas o começo de uma nova temporada espiritual nas nossas vidas. Uma temporada marcada por intimidade profunda contigo, por obediência radical à Tua palavra, por dependência total do Teu Espírito, por frutificação abundante para a Tua glória. Senhor, enquanto nos preparamos para sair deste lugar de oração e entrar nas atividades do dia, pedimos que nos revistas com toda a armadura de Deus, que tenhamos os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Pai, obrigado porque começar o dia em silêncio diante de Ti não é tempo perdido, é o investimento mais sábio que podemos fazer. É neste lugar quieto que recebemos direção para não errarmos o caminho. É nesta comunhão matinal que somos fortalecidos para não desmaiarmos. É neste encontro sagrado que somos transformados para vivermos de forma diferente. Senhor, que outros sejam inspirados pelo nosso testemunho, que ao verem a transformação nas nossas vidas, desejem também experimentar o poder de começar o dia contigo. Que sejamos evangelistas silenciosos, cujas vidas pregam mais alto que as palavras. Pai, entregamos a Ti não apenas este dia, mas toda a nossa vida. Queremos viver cada dia conscientes de que pertencemos a Ti, de que fomos comprados por alto preço, de que não somos mais nossos. Faz de nós o que quiseres, usa-nos como desejares, envia-nos aonde precisares. Senhor, obrigado porque a oração nos conecta com o céu, enquanto ainda vivemos na terra. É a ponte entre o temporal e o eterno, entre o natural e o sobrenatural, entre o humano e o divino. Que privilégio incrível poder falar com o Criador do Universo. Pai, que ao longo deste dia permaneçamos conectados contigo através da oração contínua, que em cada momento, em cada situação, possamos elevar o coração a Ti. Que a nossa vida seja uma oração constante, uma adoração incessante, um louvor permanente. Senhor, abençoa todos aqueles que não puderam estar conosco nesta oração, mas que também buscam a Tua face nesta manhã. Onde quer que estejam, qualquer que seja a forma como orem, ouve-os, responde-lhes, abençoa-os. Que hoje haja um mover poderoso do Teu Espírito sobre todos os que Te buscam sinceramente.
Pai, enquanto encerramos este tempo de oração, fazemos como o salmista. Entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti e Tu tudo farás. Descansamos na certeza de que cuidas de nós, de que velas sobre nós, de que nunca dormes nem tosquejas. Senhor, que este dia seja vivido sob a unção fresca do Espírito Santo. Que haja poder nas nossas palavras, autoridade nas nossas orações, eficácia no nosso trabalho, impacto no nosso testemunho. Que onde quer que formos hoje, levemos a fragrância de Cristo. Pai, obrigado porque em Cristo somos mais que vencedores. Não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Isto significa que não apenas sobrevivemos, mas triunfamos. Não apenas resistimos, mas prevalecemos. Não apenas superamos, mas conquistamos. Que vivamos hoje nesta realidade de vitória. Senhor, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus hoje. Que esta paz seja como sentinela à porta do nosso ser, impedindo a entrada de ansiedade, medo, preocupação. Que permaneçamos em paz, mesmo em meio às tempestades. Pai, que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje. Não aquela alegria superficial, que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que brota da comunhão contigo. Que esta alegria nos fortaleça para enfrentarmos qualquer desafio, superarmos qualquer obstáculo, vencermos qualquer batalha. Senhor, que o amor de Cristo constranja-nos hoje. Que este amor nos motive a amar os outros incondicionalmente, a perdoar generosamente, a servir humildemente, a dar sacrificialmente. Que sejamos conhecidos não pelas nossas palavras eloquentes, mas pelo amor genuíno que demonstramos. Pai, confiamos este dia 30 de janeiro de 2026 completamente a Ti. Cremos que preparaste de antemão boas obras para realizarmos. Guia-nos a cada uma delas. Mostra-nos as oportunidades de servirmos, de abençoarmos, de fazermos diferença. Que não desperdicemos este dia precioso que nos deste. Senhor, que ao final deste dia possamos dizer como Jacó: certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Que reconheçamos a Tua presença em cada momento vivido, em cada encontro providencial, em cada detalhe aparentemente insignificante. Tu estás em tudo, operando todas as coisas. Pai, obrigado porque podemos viver este dia com propósito claro, direção definida, esperança renovada. Não vagueamos sem rumo, não vivemos ao acaso, não existimos sem sentido. Temos propósito eterno, missão divina, destino glorioso. Que hoje demos passos firmes em direção ao cumprimento do Teu plano para as nossas vidas. Senhor, que a Tua bênção repouse sobre cada pessoa que orou esta oração. Que hoje sejam testemunhas vivas do poder transformador de começar o dia em silêncio diante de Ti. Que vejam milagres, experimentem provisão, recebam respostas, testemunhem intervenções divinas. Que este seja um dia marcado pela Tua bondade. Pai, que esta oração matinal inspire outros a também buscarem a Tua face no início do dia. Que haja um movimento de pessoas voltando ao primeiro amor, priorizando a comunhão contigo, valorizando os momentos de silêncio na Tua presença. Que as nossas manhãs sejam revolucionadas pela oração. Senhor, obrigado porque não importa o que aconteça hoje, Tu estás conosco. Na alegria ou na tristeza, no sucesso ou no fracasso, na saúde ou na doença, Tu permaneces fiel. Esta certeza nos dá coragem para enfrentarmos qualquer situação. Não estamos sozinhos, nunca estivemos, nunca estaremos. Pai Celestial, encerramos este momento sagrado de oração com corações transbordando de gratidão, fé e expectativa. Obrigado por este privilégio de começarmos o dia na Tua presença, recebendo bênçãos espirituais que nos capacitam para vivermos de forma plena e abundante.
Senhor, que assim como começamos este dia contigo, também o encerremos na tua presença. Que ao final do dia possamos voltar a Ti em oração de gratidão, testemunhando sobre a Tua fidelidade, louvando-Te pelas bênçãos recebidas, adorando-Te pela Tua bondade. Pai, selamos tudo o que foi orado, pedido, declarado nesta manhã com o precioso sangue de Jesus. É em Seu nome poderoso, em Seu nome vitorioso, em Seu nome glorioso que oramos e cremos. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de forma especial, eu te convido a compartilhares esta mensagem com alguém que precise começar o dia cheio de bênçãos espirituais. Talvez seja um familiar, um amigo, um colega que está passando por momentos difíceis e precisa desta palavra de esperança e fé. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé, para que juntos possamos declarar que cremos no poder da oração matinal, que confiamos nas promessas de Deus, que esperamos ver a sua bondade manifestar-se nas nossas vidas hoje. Se ainda não és inscrito neste canal, eu te convido a te inscreveres agora. Todos os dias trazemos mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer a tua caminhada com Deus, encorajar o teu coração. Ativa o sininho das notificações para não perderes nenhuma oração, nenhuma mensagem, nenhuma palavra que Deus tem para ti. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida neste dia. Que Ele te guarde na palma da sua mão, que te proteja de todo mal, que te encha com paz, alegria e esperança. Que este dia 30 de janeiro de 2026 seja marcado pela presença poderosa de Deus na tua vida. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o Senhor está contigo. Amém. Amém.